primeiro quero dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui reunido em família, pra gente... a gente faz um debate, mas é até um estudo da Palavra de Deus acerca desse assunto. E quero dizer para vocês que não tem, para mim, não tem coisa melhor do que estar reunido com vocês. E uma coisa que eu prezo muito, primeiramente, é a Deus nas nossas vidas, é lógico, e a nossa família. Então é muito bom estar aqui. Quero dizer que isso aqui, a gente fala um debate, mas o debate ele traz um enriquecimento muito grande na vida da gente. Quando você vai debater de uma maneira saudável. O Gilson vai expor a ideia dele, alguns aqui já colocaram suas ideias no grupo, e a gente quer, o intuito disso aqui é trazer luz a essa questão. Vocês viram ali que estava tendo um culto festivo, e que o pastor, o presidente da igreja, ele é dado a oportunidade com uma palavra de saudação, e o pastor presidente, ele na sua palavra, ele tira de cima do púlpito um outro pastor. A meu ver, não teve correção, não foi correção. Aquilo foi humilhação, não foi correção. Porque no decorrer do debate aqui, nós vamos entender o que é uma correção no decorrer do debate. Então, a meu ver, não foi uma correção. Vai. Também quero cumprimentar vocês com o Pai do Senhor. É bem verdade isso, nós estamos unidos aqui para a glória de Deus. Também tem um pensamento que estarei aprendendo aqui nessa noite. Para nós chegarmos a uma conclusão, nós vamos ter que passar antes por alguns pontos, trabalhar alguns pontos para chegar a essa conclusão desse assunto. Mas estou de acordo com o Adel, em partes, né? E em parte já vou começar discordando que eu entendo que quando o pastor presidente ele indica o outro pastor, vamos tratar como outro pastor, para descer do púlpito, já seria um indício de uma disciplina, de um trabalho disciplinar, que aí depois vai acarretar outras sanções que nesse caso não foram otorgadas. Mas essa aí é a minha palavra inicial. Eu quero ouvir agora as primeiras colocações do irmão Adelmo quanto a essa situação. Eu queria, na realidade, eu queria que ele colocasse, que era para eu poder fazer minha colocação em cima do que ele falar, né? Mas vamos lá então. Amém. Vai, continua. Então tá. Então se a luz não atrapalhar a gente, nós vamos continuar aqui. Existem dois fatores que eu quero determinar primeiro. Primeiro, nós não estamos aqui analisando o pastor que desceu, que é o pastor Davi, que eu nem conheço. Nós não estamos analisando ele nem o que ele fez, que a gente não sabe. Nós estamos só analisando. Mas ele desceu porque já está errado, sabe? Tudo bem. Tudo bem. Mas nós não estamos analisando o que ele fez, porque a gente não sabe, ninguém sabe o que ele fez. Nós estamos aqui analisando a conduta do pastor ter tirado ele de cima do púlpito. Não a dele. Não a dele. A dele eu não posso como ser. Então nós estamos analisando simplesmente a conduta do pastor presidente, que tirou ele de cima do púlpito em plena festividade. E me parece que ele não é da igreja do pastor presidente. Porque quando o pastor presidente, vocês podem pegar o vídeo, quando o pastor presidente começa a falar, ele fala, está aqui entre nós, o pastor fulano de tal, e ele fala pastor Davi. Você pode pegar o vídeo, pode analisar o vídeo que eu percebi isso. E até porque ele também não está com a mesma vestimenta dos outros pastores lá. Ele não está. Tem uns que não estão, que são os convidados. E eu acho que ele era convidado para estar ali. Então eu entendo que esse pastor Davi, ele não era dessa igreja. Eu entendo pelo vídeo isso. Tá? Entendo pelo vídeo isso. Então vamos entender uma coisa. O que é correção, primeiramente? A correção, a disciplina, ela é aplicada, mas ao momento que ela é aplicada a correção, é aplicada a disciplina, mas é mostrado também o caminho certo a seguir. Então quando você chama uma pessoa, fala, fulano, você errou. Você vai mostrar para ele o erro que ele cometeu e vai também mostrar o caminho que ele precisa seguir. Então você vai corrigir um filho seu,
Você vai ter que corrigir e mostrar o que é preciso ser feito. Então, por que eu discordo que aquilo ali não foi uma correção, foi uma humilhação? Porque simplesmente ele mandou o cara descer, mandou o pastor descer do púlpito. Correção não é essa. Correção não é isso. Ele simplesmente falou, desce do púlpito. Você sabe porque está descendo. Mas para corrigir, ele tinha que instruir. Ele tinha que falar, olha, você errou nisso, nisso, nisso. A palavra de Deus mostra isso, isso, isso. Então, para mim, aqui não foi correção. Então, ele usou de uma autoridade dele, eu posso até dizer, no que as pessoas falam, abuso de autoridade do pastor presidente. Pode? Prosseguir. Primeiro, quando você diz parece, me parece, a gente entra na ideia de suposição. Nós entramos na ideia que não é o real. Então você pode induzir alguém a ir por esse pensamento, porque na verdade nós temos uma parte do vídeo. Nós só podemos falar daquela parte do vídeo que nós estamos vendo. E isso é o real. O que nós vimos de real ali é que ele mandou descer. E aí, por isso, eu entendo que ali começa um processo disciplinar. O que ele fez depois, nós não sabemos. Ninguém sabe. Se eu perguntar para vocês o que foi feito depois, vocês vão ficar sem me falar, porque ninguém sabe. Pode ser que ele tenha continuado esse processo que você disse que tem que haver, a correção e depois um ensinamento, pode ser, ou pode ser que não. Então não vamos tentar isso aí, porque é suposição, a gente perderia a noite inteira aqui fazendo suposições. Segunda, é o caminho que você disse, que realmente nós não temos como entrar por isso, afirmar ou não afirmar que ele fez esse caminho, que ele procedeu por esse caminho do ensinamento. A minha afirmação hoje é que o pastor presidente ali, se ele é ou não também daquele ministério, se for que você citou, nós também não podemos falar, porque... Pelo vídeo dá a entender que não. Hoje, por exemplo, se você for uma festa, por exemplo, na minha igreja, que eu congrego, você vai ver lá em cima do púlpito pessoas que são uniformizadas, ou seja, um grupo uniformizado, mas existe alguém ainda do grupo que não tem uniforme. E nem por isso ele pode ser julgado que ele não pertence àquele grupo ou que ele não pertence àquela igreja. Então a falta de uniforme ou a falta de um roupão que indique que ele seja ou não da igreja, eu acho que não daria para a gente julgar dessa forma, tá? Mas vamos lá. Eu disse que para a gente conseguir entender se esse pastor fez o certo ou o errado, nós precisamos analisar de acordo com a Bíblia. Porque, na verdade, se eu perguntar para cada um de vocês, ou se vocês perguntar para mim, se eu queria ser chamado a atenção ou ser disciplinado por um erro que eu cometi em cima do púlpito, eu vou falar para vocês que lógico que não. E vocês também responderiam para mim. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu ser disciplinado, eu ser chamado a minha atenção em cima do púlpito. Nós não gostaríamos. Mas não é o que nós gostamos. Nós estamos aqui para decidir o que a Bíblia fala sobre isso. E para nós decidirmos, para nós chegarmos ao ponto de entender o que a Bíblia fala sobre isso, primeiro nós temos que passar por alguns pontos. Por exemplo, eu cheguei em uma sala de um hospital. Tem lá 3 médicos e tem um usuário do SUS. E eu estou lá sendo atendido. Por um acaso, eu entrei para fazer uma cirurgia nos olhos. O médico cortou o meu braço. Entra o Adelmo, que é o diretor. Ele vai chamar a atenção minha, que sou o usuário, ou dos médicos? O que vocês acham? Dos médicos. E por que dos médicos? Porque eles são responsáveis. Eles foram preparados para aquela situação. Eles tiveram ensinamento para fazer aquela cirurgia. E aí, houve-se uma pergunta, se tem um céu para membro e um céu para pastor. Não, não tem. Mas os pastores são ensinados de maneira diferente. E aí eu vou voltar para o Adelmo para ver o próximo Adelmo. Vou basear o início do nosso debate aqui no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 12, no versículo 48. E diz assim: mas o que Anon soube,
e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu vou fechar dizendo o seguinte: ao pastor é confiado muito mais que a um membro. Então, se é confiado isso a ele, junto com a honra que tem, também a conduta dele vai ser mais cobrada, a importância dele será maior. Tudo que se dirigir a esse pastor, a esse presbítero que teve uma honra duplicada, que a Bíblia diz que é certo fazer isso, vai ser cobrado. A responsabilidade vai aumentar. Honra traz responsabilidade. Volto ao modelo em nome de Jesus. Olha só, para disciplinar vamos lá entrar então no assunto da disciplina. Tem dois textos aqui que eu vou discorrer com os irmãos. Vou discorrer em 1 Timóteo 5, os capítulos 1 e depois o capítulo 20, e depois nós vamos lá no início da Bíblia, em Gênesis, para a gente entender uma coisa. Em 1 Timóteo capítulo 5, no início, no primeiro versículo, diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como pais, aos jovens como irmãos. O apóstolo Paulo ele chega para Timóteo e ele está dando um parâmetro para Timóteo para a disciplina. E ele está falando aqui de anciãos, de idosos e de jovens, né? Não está falando de presbítero. Então o que ele está falando aqui? Olha, tome cuidado quando você for disciplinar um ancião. Disciplina ele como um filho. Então vamos entender aqui. Aqui tem filho, eu tenho filho, todo mundo tem filho aqui. Se eu chegar na sua casa, Leandro, para te fazer uma visita, e eu estou lá fazendo uma visita, você já sabe que um dos seus filhos fez alguma coisa errada. Você precisa dar disciplina neles. E eu estou ali fazendo a visita, está esperando ele chegar. Quando o seu filho chega, vou colocar o Juninho. O Juninho chega. Você espera eu ir embora para depois sentar com ele e disciplinar ele, ou você vai disciplinar ele na minha frente? Esperando ele embora. Não, esperando a pessoa ir embora. Então, justo. Beleza. O que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Disciplina os anciãos como filhos. Então vamos chegar nos presbíteros. Então eu não vou chegar e vou disciplinar o meu filho na frente da visita. Depende também do que ele fez. Se for uma coisa muito grave, assim, porque me desculpa, mas lá vou eu. Tá, tudo bem. Nós vamos chegar. Coisa que não dá pra esperar. Isso, nós vamos chegar lá. Aí o que acontece? Esse pastor tem uma igreja cheia de visitantes. Que ele pega e resolve aplicar essa disciplina no outro. Para mim, ele trouxe um envergonhamento. Agora, mais na frente, olha, vamos lá nos presbíteros, que eu sei que o Jesus vai tocar esse assunto aqui. No versículo 5, capítulo 20, é escrito assim, ó: aos que pecarem, a repreendam na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aí falou, opa, peraí. Aí está falando de quem aqui? Falou, olha, se errou, você repreende na presença de todos. Mas aí nós vamos pegar o contexto, nós vamos entender isso aí agora. Vamos no 19. Não aceite acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, para disciplinar um pastor, um presbítero, talvez até um diácono também, precisa ter a acusação de 2 testemunhas. Precisa ter um processo. E esse processo, ele é copiado na nossa Constituição. Esse processo que está aqui, ele é copiado na nossa Constituição. Porque se eu quiser te processar, quiser fazer alguma coisa, eu tenho que chegar lá no juiz e tenho que falar, a Helena fez isso, e eu tenho testemunha desse. Não é mais ou menos isso? Seu filho é advogado. A testemunha não sabe, não viu? Não sabe o que aconteceu? Não, a testemunha, vamos já falar, testemunha. É, testemunha. É, ó. Então,
Como é que eu vou testemunhar uma coisa que eu não sei? Então você não vai testemunha. Não, Então, mas ali o único que sabia era o pastor e Deus. espera aí. Não. Deixa eu terminar. Não, espera aí. Não. Nós não temos como saber isso. Eu tô dizendo o seguinte. Presta atenção. Aí o que acontece? O processo para se disciplinar um pastor tem que ser assim. Aqui já fala dos anciões, tem que ter um cuidado. O pastor, para você disciplinar um pastor, um presbítero, você vai ter que usar nesse processo. Se você chegar lá na igreja lá e for levantar alguma coisa contra mim, eu vou ter que chegar, você vai ter que chegar, pastor Paulo, Adão fez isso. E aí vai colocar seu nome, pessoal. Oi, você tá? Não, também vi, papá, tudo certinho. E aí vai fazer um processo disciplinar. Aí como é que é? Na frente de todos. Como é que é esse negócio na frente de todos? A igreja existe um ministério. Não existe? A igreja existe um corpo de obreiros. Reunião de ministério. Coisa que até... Aí você vai fazer o seguinte. Você disciplinar certo, como está escrito na Bíblia. Você vai chamar o pastor que sofreu acusação. Vai chamar as testemunhas que vão testemunhar contra ele. E vai expor isso, as testemunhas ali, e vai dar o direito dele falar também. E aí ele vai sofrer o processo disciplinar juntamente. Aí o corpo de obreiros, o ministério, vai analisar e vai dar o processo disciplinar. E no vídeo, simplesmente ele foi juiz para o ministério, foi tudo. Desce do púlpito, acabou. Ele foi tudo. Agora, se ele queria fazer o cara descer, poderia fazer sim. Poderia fazer, irmãos. Ele chegava no pé de ouvido do irmão, precisava fazer aquilo. Irmão, quero conversar com o senhor. Ele poderia descer junto com o irmão até a secretaria. Olha, o senhor não toma no culto hoje, não. O senhor sabe por quê. E voltava. Vou dizer o que ele disse. Ou ele chegava no pé de ouvido dele, ele mesmo falava assim, irmão, isso. E sentava. Então ele não precisava expor e humilhar o pastor daquela forma. Então, mas aí ele já deixou muito falar. Mas ele não expôs só Oi? para a igreja, expôs para o mundo. Não, Tanto que o vídeo presta está atenção. Tá aqui pra na gente. internet. Presta atenção, só eu já vou passar. Presta atenção. Quando ele faz isso, ele pula todo o processo que é preciso. Eu vou passar para o Gilson para depois nós voltar lá em Gênesis para complementar o processo, como é que funciona. Vai lá. Vamos lá, gente. Primeiro é o seguinte. Falar que a igreja estava cheia de visitantes de especulação. Nós vimos o púlpito. Nós estamos julgando. Tá, vai lá. Nós estamos julgando a ação do pastor, presidente de uma igreja, certo ou errado. Envolver visitante já é uma outra situação, que eu não sei se tinha. Você vai falar que uma festa deveria ter. Não, o vídeo fala que tinha. Hã? O vídeo fala que tinha. O vídeo fala que tinha? Fala, A cara. Câmara pegou a igreja. Opa, A calma, Câmara pegou calma. a igreja. A Câmara pegou a igreja. Não, mas Espera um pouquinho. A Câmara pegou a igreja. Agora você vai identificar visitando uma igreja que você não conhece? Não, Não, Gilson, o mas vídeo na diz igreja assim, sempre ó, tem pega o visitante. vídeo o pastor fala assim, está conosco o pastor da igreja fulano de tal, está conosco o pastor dessa igreja, está conosco o pastor dessa igreja. Tá, vamos lá. Então tá, tudo bem. Visita, vamos acreditar que tenha visitante. Vamos deixar esse... Tem na igreja. Eu só não quero que seja suposição. Se tem, tem. Não, Tá. tem. Agora vamos lá. O exemplo que ele usou foi o seguinte: você corrigiria o seu filho, foi a pergunta que ele fez. Você corrigiria o seu filho depois que a pessoa saísse ou corrigiria na hora que a pessoa estivesse lá? A maneira de eu educar, eu corrigiria na hora. A pessoa vê que na minha casa tem um líder. Isso é o que eu acho. Mas isso aí não é o de menos, não vai influir. Eu corrigiria na hora para que as pessoas vissem, para que se visse testemunho. Peraí, na casa do pastor Gilson, lá ele corrige os filhos dele. Corrigir tem vários meios de corrigir. A correção, cada um tem uma. Mas eu corrigiria na frente das pessoas mesmo. Adão falou sobre o direito da Constituição. A Constituição, que diz que está lá que tem que ter testemunha. Gente, para um pouquinho. Ficou fácil para ele que eu fui lá no grupo lá e coloquei, expus esses versículos que eu estaria falando aqui, que são os mesmos versículos, não tem diferença. Ele leu o versículo 20, que diz aqui, aos que pecaram, primeiro, perdão, ele leu lá ao que faz menção aos velhos e às viúvas, que só para encher linguiça aqui, porque nós não estamos tratando nem dos velhos nem da viúva, mas hoje nós estamos tratando do pastor.
Mas aqui, vou aproveitar que ele falou, os velhos da viúva são tratados de uma maneira. Os pastores, presbíteros, evangelistas são tratados de outra maneira. Bom, enfim, fazendo menção também no versículo que ele usou, aos que pecarem, repreende na presença de todos, para que os outros tenham temor. Essa palavra temor, no original aqui eu estaria, eu sei que de repente ele vai falar isso, eu estou sendo ousado demais, mas aqui essa palavra é ter medo. É ter medo mesmo. Para que os outros vejam o que está acontecendo e não faça mais. Aí, porque quando nós entramos lá, quando o camarada foi para ser pastor, o que aconteceu? Ele teve que cumprir requisitos, qualificações. E uma das qualificações de um pastor é ser irrepreensível, porque ele tem que ser testemunho. Agora vamos lá falar das duas testemunhas que tem, que o nosso irmão Adelmo disse que está na Constituição. Vamos falar de leis. Vamos falar de leis. Primeiro eu tenho que falar de leis. Eu vou entender a Constituição como lei, porque se eu for falar de Constituição dentro da Bíblia, vai ficar um pouco difícil para mim, vocês vão entender. Eu não tenho. Mas assim, quem desobedece a Constituição está desobedecendo uma lei. Posso entender assim? Então tá. Daniel, ele desobedeceu às leis determinadas, porque essas leis atingiram a palavra de Deus. O nosso parâmetro, que eu quero mostrar para vocês aqui, que o nosso parâmetro tem que ser sempre a Bíblia. Se a Constituição está de acordo com a Bíblia, eu obedeço à Constituição. Se ela foge de acordo com a Bíblia, eu já não obedeço mais. Tá? Porque, para mim, tem um parâmetro. Deus, família, trabalho e igreja. Então, Deus acima de todas as coisas. Ele tem que estar acima de todas as coisas. Tá? Vamos lá. E aí está aqui, a Bíblia está falando, agora eu estou de acordo com ele, que tem que ter, olha só, não aceite acusação contra presbítero. Aí está na mesma classe, presbítero, pastor, evangelista, bispo, se assim vocês querem chamar, está na mesma classe ali, e tem um chamado específico. Não aceite acusação. O pulo do gato aqui, vamos dizer assim, é que não foi, ao meu entender, não houve uma acusação. Ao meu entender, aquele pastor foi usado por Deus. E aí é que está, quando Deus usa, Deus não precisa de conformidade de homem nenhum. Quando aquele pastor, presidente daquela igreja, ele usa a palavra, se ele tivesse falado assim, o Adelmo, mas pelo que eu vi, entendi todo o vídeo, ele diz que ele tinha que fazer as coisas de Deus. Ele estava ali fazendo certo que Deus estava mandando. Então eu entendo que Deus mandou. Aí se Deus mandou, eu não posso mais entrar pelas vidas testemunha. Porque aí eu entendo o que o Elton disse. Peraí, se Deus mandou, como é que vai ter uma testemunha? A testemunha é aquela, ele, a pessoa, ele próprio. Então assim, se eu vou intentar uma acusação contra o Adelmo, que eu vi, que ele fez, eu preciso de 2 ou 3 testemunhas, para não acusar ele falso. Agora, o maior testemunho que aquele pastor estava certo foi quando o acusado, ele abaixa a cabeça dele e desce. Me perdoe mais um pouquinho da palavra. Na mesma igreja, aconteceu um fato com um trovão e ele não desceu de cima do púlpito. Ele disse assim, me mostra o meu pecado e eu desço. Porque ele tinha convicção que ele estava correto. Ele falou assim, se eu estiver em pecado, eu desço. Se eu não estiver, desce tu. Então assim, dentro do que eu falei, testemunha quando o homem natural acusa. Eu entendo que ali, aquele pastor, no momento, foi usado por Deus. E aí eu entro aqui no 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, que tem sim que ser chamado a atenção na frente da igreja, na frente dos visitantes, para que todos percebam que aquele homem, presbítero, pastor, evangelista, bispo, ele tem uma responsabilidade de ser exemplo. E como exemplo, ele tem que viver uma vida de exemplo. Então vamos lá. Olha só. Se a gente entrar na ótica, na visão de que foi Deus que mandou, muitas das atrocidades que estão acontecendo nas igrejas aí, muitos dos problemas e muitas heresias, é porque eles fecham a Bíblia e diz que foi Deus que mandou. Mas se não fosse Deus, Jesus mandando, é impossível. Tá? Escuta.
Porque eles fecham a Bíblia e falam que foi Deus que mandou. Se eu te falar que Deus está te mandando você me dar R$500, você vai me dar? Oi? Vai ou não? Ou não? Então, por que você não vai dar? Entendeu? Mas tem um monte, escuta, mas tem um monte que dá. Não, mas tem um monte que dá. Eu não vou dar pra você. Exatamente, tá a resposta Mas aí. aí, tá, mas aí vamos lá. Eu quero entrar com vocês agora no processo de novo. Olha só que bacana. Você. Advogado ou testemunha? Você não tá entendendo mais. Ô Gil, Então vamos lá. ó, esse Rogério, vídeo aí não foi o mesmo pastor que revelou, não. Tem muitos que não viram outro vídeo. dividir a vez aqui, ó. Não foi o mesmo pastor que fez a revelação. Eu quero falar com vocês. Adel, só um momentinho. Eu falei do pastor Trovão, mas o pastor Trovão não foi o mesmo pastor que tinha revelado Não, antes, tá? foi Foi outro. outro pastor. Talvez aquele rapaz que foi influenciado pelo pastor dele que tirar o outro sinal Exatamente, também. outra história. Mas escuta só, o que acontece? Por que eu falo pra você que tem que ter um processo e tem que dar o direito da pessoa se defender? Aquele rapaz não teve direito de nada. O Trovão teve o direito de se defender e ele se defendeu. Você viu o vídeo do Trovão? Ele teve o direito porque ele estava com a palavra e ele teve o direito. Agora o outro não. O outro desce. E ele levantou e desceu. Não, mas ele devia ser. Escuta. Não pode falar, eu também não posso. Então, vamos lá. Escuta só. Se você brigar com o seu vizinho, arrancar uma arma, matar o seu vizinho, tiver câmera de segurança filmando, tiver testemunho, tiver tudo, você matou ele ali a sangue frio e a polícia te pega em flagrante, qual que é o procedimento da lei? Ia sair daqui. Ia sair daqui. Qual que é o procedimento da lei? Oi? Você vai preso, flagrante. Aí, chega lá, o juiz simplesmente joga você na cadeia e você tá condenado? Não. Você vai poder constituir um advogado, você vai ser ouvido e o advogado vai fazer a defesa para você. Mesmo que tenha 1000 câmeras que filmou você matando, mostrando ali, mas você vai ter um advogado. Se você não tiver dinheiro, o Estado lhe concede um advogado para poder fazer a sua defesa. E aí depois que você apresentar a sua defesa todinha, que aí a outra parte apresentar e tal, o juiz vai proferir a sentença. O que eu estou dizendo é que aquele pastor, ele não deu direito de nada. Simplesmente ele mandou ele descer. E aí o que a gente encontra aqui? O que aconteceu com Adão e Eva? Quando pecou? O que Deus falou? Deus não sabia que eles tinham pecado? Não sabia? Aí vamos lá ver. Onde está aqui? Quer ver? Aqui, ó. 3. E vendo, tá, vamos ver 3, então a serpente, tá. Aqui, 8. Ó, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. E escondeu Adão e a mulher da presença de Deus entre as árvores. E chamou Deus a Adão e disse, onde estás? Oi, peraí. Deus já sabia que eles tinham pecado, não sabia? Ou não sabia? Pode falar. Sabia. Se ele não podia então proferir a sentença, sai fora do jardim. Vocês estão expulsos. Mas ele preferiu ouvir-os primeiro. Olha o que ele fala. Adão, onde estás? Olha lá. Ele pergunta, onde estás? Aí depois ele quer ter um diálogo com Adão. Ele quer ouvir o que Adão tem a falar. E ele diz, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus então, quem te mostrou que estás nus? Deus pergunta, quem te mostrou que estás nus? Deus já sabia que tinha errado, que tinha pecado, podia simplesmente fazer igual o pastor lá. Vai, sai do jardim, some daqui. Mas deu a chance de Adão dialogar com ele. Deu a chance de Adão dialogar com ele. Aí ele vai e pergunta para ele, aqui ó, comeste tudo a árvore que eu te ordenei a não comer? E aí daí para frente você vai ver que Deus começa a proferir a sentença do erro que ele teve. Mas Deus deu a chance e a oportunidade de Adão dialogar com ele. Mais na frente você vai ver que Caim matou Abel. E vocês vão entender que Deus vai lá e dá a chance de Caim dialogar com ele. Mas esse cara vai ter a chance também. Oi? Esse pastor vai Não, ter a chance dele. não. Ali não. Aí ele... Não. Mas depois de humilhado. Nós estamos olhando na ótica do vídeo. Então, como o Gils falou, nós não podemos fazer mais suposição. Entendeu? Se a gente for fazer suposição, eu vou entender o seguinte, vai que é um falso testemunho que levantaram contra o pastor.
Ele não dizia. Se eu for fazer tudo. Não, mas e se ele não quis criar problema? Não, vou descer porque Não cria problema, que isso não existe. Não, Não, aí não. você, presta atenção. Você está em pleno culto. Você vai dar. Escuta, você está em pleno culto. O camarada manda ele descer, ele não está na igreja dele. Se eu pode falar, eu posso também. Vou querer. Eu te Maria. Pode falar, pode falar. Não, Espera um pouquinho, não, deixa você eu fala, falar. calma lá, isso Deixa eu falar. Pode falar? Se tiver carne, pode trazer, tá? A pergunta, Deixa eu falar. Então, deixa eu só terminar aqui. Então, o que acontece? Vocês vão ver que o próprio Deus, antes de proferir a sentença disciplinar, o próprio Deus, ele dá a oportunidade do indivíduo se defender e falar. Tanto no início aqui, no caso de Adão e Eva, como de Caim e Abel. O próprio Deus. Agora, neste vídeo, nós simplesmente vemos um pastor na frente de uma igreja e mandando o camarada descer. Só isso. Se ele falou que o camarada sabia por quê, então ele deveria também ter falado para a igreja. Olha, você está descendo por isso, por isso e por isso. Não tem que expor. Ué, Não, aí não, a gente é mais. Não. Aí não, espera. já pode falar. Não. Deixa eu acabar de falar. Não, vou terminar de falar. Se a Bíblia não diz que tem que corrigir na frente, ué, se tem que corrigir na frente, tem que esclarecer tudo. Como que eu posso corrigir alguém na frente e não esclareço? Como que eu posso chegar lá na frente, eu sou o pastor da igreja, chego lá e falo assim, irmão Deus, você está excluindo a igreja. Sai fora. Ué, a igreja tem que saber, porque se eu tenho que corrigir na frente, eu tenho que ensinar, eu tenho que disciplinar na frente, a igreja tem que saber ou não. Ou a igreja não precisa saber. Simplesmente eu chego lá e só falo assim, ó. Vaza. A igreja tem que saber? Por isso que esse processo. Todo mundo quer falar. Por isso que esse processo disciplinar foi errado, porque isso tinha que ser no ministério. Isso tinha que ser reunido com o corpo de obreiro da igreja. Não no culto de festividade, com as portas abertas e com cheio de visitantes. Vai o celular filmando. Entendeu? É, não isso. Cadê o martelo? Pode falar, meu pai. Fala, meu filho. Ó, como é que eu tô? Chegado? Aqui. Então, eu, na minha humilde opinião, eu entendo que o pastor tá certo. Se o pastor falou aquilo que ele sabe que é alguma coisa muito séria, que o cara não foi alguma coisinha, foi alguma coisa muito séria. Mas eu entendo que como eu vou falar aqui, como a Bíblia diz, o escândalo é pior numa situação dessa do que ele fazer o cara descer. Eu entendo que o cara tinha que descer mesmo, como é um pastor, igual o Gilson falou. Ele sabe, desde quando ele começou, a responsabilidade, o peso que está nas costas dele, que isso ele não deveria nem ter subido, mas, como o Gilson falou, aquilo ali gerou para o mundo, a igreja. Aí, quem que vai ficar supondo que, primeiro que já, dentro da igreja já fica um monte de burburinho. Como que a igreja não ficou? Será que é adultério? Ele tá batendo a mulher? Ele tá fazendo isso? Ele roubou? Ele tá fazendo isso? Ficou pior. Porque se ele tivesse chamado o cara de pé de ouvido, mesmo que ele não corrigisse ali, chamou, ó, desce que você sabe o que você fez. Pé do ouvido dele. Mas e se você fosse o pastor de Deus te usasse, você fala assim, Ali Deus não usou a boca dele. usou pra mim. Não usou. Se fosse Deus usar dele mistério ali, Deus tomou posse dele ali e ele tivesse calado, aí era outra coisa. Aí era outra coisa. Aí eu entendo assim. Lógico que ele usou da palavra de Deus, tudo certinho. Mas eu só acho. Ele tinha que descer? Tinha que descer. Eu só não acho que o pastor usou de sabedoria para, no meio de uma festividade, no meio das pessoas todas. A questão não é, talvez pessoas. tinha que descer, mas Talvez a uma forma como foi feito. festividade tem muitos visitantes. Já entrando na. Agora, eu não sei se é festividade. Se fosse num culto de doutrina, e era só os membros, Tudo bem. Aí tudo eu bem. acho que não daria. Posso falar? Isso aí. Vamos lá, gente. O exemplo que o Padre usou. Deus conversou com um modo de correção. Não sei como é que a Leninha corrigiu os filhos dela. Nem ela sabe como eu corrigi meus filhos. Mas nós corrigimos os nossos filhos. As minhas, ó. Mas eu acho que vocês estão. Não tem tempo? Olha só. Então, assim, o Adel, ele meu amigo, muito meu amigo, mas ele deu uma volta aí pra induzir a mente de vocês. Deu. Pelo amor de Deus, não vai falar isso. Eu tô dentro da Bíblia.
Bíblia? Rapaz, eu tô andando aqui dentro Eu da vou Bíblia. ficar junto com você. Não, mas... Vou ficar junto com você Olha, dentro da Bíblia. Por favor, não levanta esse posto, não. Vou fazer uma palavra você descer, rapaz. Então assim, Eu tô andando dentro da Bíblia. ele deu uma volta aí pra confundir a mente de vocês. Ah, não, mas não. Veja que ele fala. Ele falou sobre o direito de defesa. Ele falou sobre o direito de defesa. E todos nós temos direito de defesa. Alguém aqui falou. Quem prova que esse rapaz não teve o direito de defesa? Ele falou que nós não podemos fazer isso, que é suposição. Então nós não podemos falar também que ele tinha direito de defesa. Esse assunto de defesa fica para outra parte. Agora nós estamos julgando se o homem que falou estava certo ou errado. Na hora ali não teve. Não teve. Mas se eu não posso falar no direito nós que ele estamos pode falando, ter... nós estamos falando só resumindo na hora. Na hora ele não Teve teve. sim. Se eu chegar pra você e falar assim, Adão, você quebrou. Peraí. Você Ele quebrou teve meu carro. direito, sim. Você vai falar o que comigo? Ele teve direitinho. Não, Ele não, foi você, ele, não. Adel, ele não assumiu, ele pode até não ter usado o direito de defesa, mas ele podia ter levantado. Adel, você falou, você deu um exemplo assim: se você está num culto cheio e a pessoa fala, você vai fazer tumulto? Olha só, Adel, você pode ser profeta do jeito que você for. Se você levantar a igreja, pode ter 500 milhões de pessoas e falar que eu estou em adultério, eu falo adultério tá sua mãe, porque eu não estou em adultério. Logo a mãe. Um perdão com a palavra, Tia Maria. Mas é assim. É assim, sabe por quê? É por causa desse negócio de concordar com tudo. Tá te entregando aí, ó. A revelação chegando aí. Me perdoa. A revelação chegando. Esse ele tava ouvindo. Me perdoa, me Vocês perdoa. querem botar isso aí na rede social? Vocês Me perdoa, gente, me perdoa. Ok, me perdoa. Mas assim, eu acho que eu reprovaria. Só um minutinho. No pastor da minha igreja teve uma moça que entregou uma revelação pra ele. Na hora ele levantou e ele falou, eu não. Eu não. E a pessoa ficou ali, continuou o culto, mas também não falou, ele não pediu pra ela parar. Bem feito. Só respondeu o que ela falou, ele falou assim, eu não. Eu não. Vou aproveitar esse ganchinho. Eu estou falando pra você que eu faria, porque eu já fiz. Eu estava em reunião com 70 pessoas. Eu estava passando por um momento difícil no ministério, levantou um profeta, ele veio me entregar uma mensagem lá. Esperei ele falar tudo que eu tinha falado e falei em alto e bom tom. Meu amigo, a mensagem pode ser de Deus. Você só errou o destinatário. Desculpa, isso não é pra mim. Eu falei pra ele. Quem conhece a minha vida sou eu. E Deus também. Então essa mensagem, não vou nem falar que ela não é de Deus. Eu não sei. Só o destinatário não sou eu, não. Procura outro no meio dos 70 aí. Então, é assim, voltando pro debate. Sabedoria. Voltando pro debate. Então nós aqui, nós já concordamos o seguinte, olha só, nós concordamos o seguinte, que esse... Não, peraí. Nós não concordamos ainda não. Você nem esperou falar. No induz também não. Você nem esperou falar. Tá bom, você não concordou comigo e com os demais que estão aqui, que esse homem que subiu pro púlpito não deveria nem ter subido? Concordei. Então, exatamente. Então você concordou. Né? Então vamos lá. Agora, nós estamos falando muito de correção. Correção. Nós falamos muito de correção. Mas a correção, ela não é para envergonhar ninguém, não. A correção, ela não envergonha Se ela ninguém. for bem aplicada. Hã? Se ela for bem aplicada Não. da maneira correta. Olha só, me perdoa. Se ela for bem aplicada. Me perdoa. Tia Maria faz parte de uma igreja. A maior parte aqui faz parte. O Vanil é presidente de igreja, você também é presidente de igreja. Chama qualquer uma pessoa da sua igreja, atenção, disciplina ela e vê se ela vai gostar. Ela vai embora, não volta na sua igreja mais. Mas o pior de tudo Difícil. é que Não, depende. Ela sendo bem aplicada ou ela sendo você mal acha que essa aplicada. forma que ele aplicou foi bem aplicada? Tia Maria, Adeon, os demais que estão aqui na mesa de debate, na verdade, é o que eu falei. Eu parti do princípio que o pastor que estava com a palavra, ele falou vindo de Deus. Até porque que quem ouviu, o destinatário, ele abaixa a sua cabeça e desce. Porque se não é de Deus, o pastor presidente, ele era passivo de repreensão também. Ele era passivo de repreensão. Então eu parto do pressuposto que aquela mensagem do pastor, ela veio de Deus. Então assim, mais uma vez, eu afirmo até baseado na própria Bíblia, de 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura ela é inspirada. Ela é inspirada, então ela nos ensina. Vamos lá, o Adão trouxe um exemplo aqui de Adão e de Eva. Que Deus
Momento lanche? Nilson, depois você puder me dar um pouquinho daquele suco. Tá. Tá menos gelado. Botando quem? Vou cagar. Vai, fala isso, que eu tô carregando coçando. Eu tô nem com cara. As mulheres também estão com a garganta coçando. Dá um pedaço dessa folha aí, que eu tô sendo desvantagem, tô com folha, tem uns negócios vindo na cabeça, que eu tô com um negócio só. Arranja uma caneta. Bom, meu amigo, se você não Pegar uma quer caneta ali dentro. Chuta que eu vou pegar uma caneta ali Você não dentro. quer vir pro debate, quer que eu te ajudo, né? A pedaço dessa folha aí. Fala com eles, pode sair da mesa. A Tia Maria já esqueceu. Ah, é? Não deixou a Timaria falar? Ela já esqueceu. Pois é, eu não vim preparar. Vai falar, Timaria? Não, agora ela esqueceu. Olha só, gente. 1 Coríntios, Já deram uma caneta pra mim. eu ainda vou ficar no Novo Testamento ainda. Eu não vou ainda voltar lá no Antigo Testamento, mas eu tenho passagem no Antigo Testamento bem a dizer, tá? Quando Deus foi lá falar com Adão e com Eva, ele foi conversar, mas a conversa dele não mudou a disciplina. A disciplina já estava para ser aplicada. Então, independente de que Adão Eu tô dizendo que... falasse, a disciplina seria aplicada. Não, sem dúvida. Sem Nós dúvida. nós não estamos... Tá, vamos lá. Agora, também, para mostrar para vocês, eu falei que eu vou no Novo Testamento, eu vou no Antigo Testamento, deu um exemplo lá. Acã era um dos líderes de Israel, tá? E Deus, essa palavra ela vem de Deus, Deus orienta o seu servo, Josué, dizendo assim, olha, vocês vão passar por uma cidade, e lá naquela cidade tudo vai ser maldito. Ou seja, nós estamos vendo aí o mandamento de Deus, o ensinamento de Deus para o povo, e diz para o povo assim, olha, vocês não peguem nada dessa cidade, porque o que vocês pegarem é maldito. Pois bem, um desavisado lá achou que o que Deus fala não tem importância. Passou na cidade, foi lá, pegou uma capa, acho que parece uma espada, ou algumas moedas, alguma coisa de prata lá, né? Alguns utensílios, e levou. Só que com isso, todo Israel estava sofrendo. Mas não vamos entrar nesse detalhe não. O líder maior, o que ele fez? Ele foi falar com Deus. E Deus falou, pessoal, acontece o seguinte, tem um no meio de vocês aí que está errado. Toma providência. E calhou o seguinte, eles começaram a fazer um trabalho lá que Deus tinha mandado e chegou até Acã. Vocês sabem falar o que aconteceu com Acã? Ele foi apedrejado aonde? Em casa? Na frente de toda a multidão. Ele foi apedrejado. Eu vou trazer mais um exemplo, porque eu sei que as horas estão findando, daqui a pouco nós temos que fechar. Tá? Nós temos que fechar isso. Ninguém sabia. Livro de 1 Coríntios. Ninguém sabia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Qual? 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz assim, eu vou ler o 4 e o 5 para vocês tentarem entender. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto, vós e o meu espírito, porque ele estava escrevendo, ele não estava lá. Pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estava falando disso, dessa forma, de um homem que estava na igreja e estava cometendo pecado. Aí parece forte. Essa palavra parece forte, mas também é uma palavra de correção. Mesmo que aqui ele diga assim, que seja entregue a Satanás. Então assim, pode parecer forte, pode parecer errado, mas se a Bíblia está dizendo, nós temos que seguir a Bíblia. Olha só, a gente também nesse tempo, a questão aqui, irmão, não é que a questão não é que o pastor lá estava errado, não. A questão não é que ele não devia descer, ele deveria ter subido.
A questão foi a forma com que ele foi disciplinado. Eu mostrei para vocês que Deus dá chance para a pessoa, tem um diálogo com a pessoa antes. Mostrei lá que Deus começou primeiro com Adão, com Eva. Ele já sabia que eles tinham pecado. Mostrei isso para vocês. Existem certas situações que o pastor, o Gil sabe disso. Existem certas situações que você tem que dar disciplina na hora. O indivíduo sobe em cima do púlpito. Você está lá sentado na retaguarda, você é o pastor da igreja, você é o dirigente. E o indivíduo profere uma heresia, profere algo que não está condizendo com a palavra, completamente distorcido da palavra. Você tem que disciplinar na hora. Você não pode deixar passar. Você tem que disciplinar na hora. Porque você tem que tomar conta do seu rebanho. Você tem que tomar conta do seu rebanho. Agora, essa disciplina que foi aplicada aí, na verdade os fatos que eu acho que não foi disciplina, foi humilhação, que eu falei, essa não está acontecendo. Vocês viram ali que para disciplinar, mostrei para vocês, lá em 1 Timóteo 5, versículo 19 e o 20, que para disciplinar um pastor, tem que ter um processo, tem que ter testemunhas, ele teria que estar dentro de um corpo de obreiro, na frente do corpo, aí pode estar na frente do corpo de obreiro, eu mostrei isso para vocês. A Bíblia nos mostra isso. Aí, eu sou acusado aqui agora de querer induzir. Sei que eu estou dentro da Bíblia, rapaz. Fala. Vai. Tem um vídeo que um senhor levanta, aquele Reuel, tá pedindo dinheiro na igreja, fazendo... Já assistiu aquele vídeo? Dentro da igreja. Aquele pastor que era filho do Cizino Bernardino. Que ele era. Aí o Cizino morreu, ele assumiu o filho dele. E ele estava numa campanha lá pedindo dinheiro, não sei o quê. De repente levanta um profeta lá, mas tomado pela boca de Deus, e falou no meio do povo. Deus usou a boca dele. Repreendeu ele lá na frente de todo mundo. Ali foi diferente. Deus usou, tomou o cara ali, um senhor levantou lá do meio e profetizou ali. Na vida dele ali. Se fosse Deus, que rapaz já decide lá, né? Então, falou na frente de todo mundo. Aí é outro esquema. Então deixa eu perguntar. Não, peraí. Não, ele falou, você deixou ele falar. Agora tem uma pergunta pra ele, senão ele me quebra. Não, pergunta pro ele. Não, eu não. Ele falou, eu tenho que perguntar pra ele. Não, peraí, eu não terminei, rapaz. Mas você não podia deixar ele falar então, ué. Eu não terminei de falar, ué. Tá bom, eu vou marcar aqui. Marca, já tá mais. Olha só, uma ocasião aconteceu uma situação aqui no Ministério do Boa Vista. Chavina estava perto de aposentar. Eu era o diácono. E o posto 4 Irmãos estava enrolando ela para dar 4 meses para ela, que ela trabalhou em 1900 bolinha lá. Eu falei, não, Chavina, vou achar que eu vou lá. Peguei meu terno e minha gravata, coloquei e cheguei lá no posto e me apresentei como quem estava defendendo os interesses da Tia Vina. Não falei mentira, não falei que era advogado, porque quando você vai, eu estava defendendo os interesses dela, não estava? Eu fui lá, não falei mentira, eu vim aqui que estou defendendo os interesses da senhora Jovelina. Foi de terno. Fui lá. Foi de sapatinho terno. Fui de terno, ué. Bem vestido. Terno e gravata não é. Foi bem Terno e gravata não é uniforme só de Você vai dar um advogado. susto só. Aí o que aconteceu? A menina me tratou muito bem, e aí a menina conseguiu, depois de alguns dias, ela ligou, liguei pra ela e aí e tal, e aí ela conseguiu, e não, e tá aqui e tal, e a tia Vina conseguiu. Isso caiu na boca do pastor, no ouvido do pastor, só que alguém que levou, não levou da maneira certa. Levou o pastor que eu Falou tivesse... seu estelionatário. falou que me apresentaram como advogado. Aí quando chegou, olha, você vê como que é as coisas, como que faz trabalho. Quando chegou na reunião do ministério, o que o pastor fez? O pastor esperou chegar na reunião do ministério, ou ele mandou descer do público? Não. Ele chegou a chamar na reunião do ministério, quando chegou na reunião do ministério, falou, irmão, Leão, eu quero falar com o irmão aí, o irmão chegar ao conhecimento nosso, que o irmão se apresentou no estabelecimento comercial como advogado e tal. Isso aí não é legal, isso aqui. Aí eu esperei ele falar, ele falou, eu falei, pastor, o senhor me dá a palavra? Ele, não, perfeitamente. Eu falei, então o senhor, deixa eu explicar, pastor, porque do jeito que o senhor está colocando, os irmãos estão pensando que eu sou estelionatário. E não é dessa forma. Aí expliquei a forma que foi. Falei, irmãos, eu não me apresentei como advogado, eu fui no estabelecimento comercial, defender os interesses da irmã Jovelina e disse que estava defendendo os interesses. E estava defendendo os interesses. Isso não é mentira.
Agora, nunca me apresentou como advogado lá. Então, aí expliquei. Então, o que acontece? Foi me dado direito. Olha o processo que foi feito. Foi feito isso em reunião de ministério. Não foi feito isso no culto. Ele não mandou descer anteriormente. E quando alguém falou pra ele podia ter chegado no culto antes. Ele me viu no culto antes. Isso do culto. Ele podia ter falado, manda um teste do culto. Mas se ele não sabia, não foi Deus. Não! Ele não sabia, filho, ali é diferente. Gente, se vocês entrarem, eu tô te falando. Se vocês entrarem pelo caminho que foi Deus. Isso aí foi os outros que falou. Escuta. E quem falou pro pastor lá, eu, velho? Não, você sabe que Deus. Não, quem levantou e desceu? Foi eu que falei? Não, peraí. Aquele cara cometeu alguma coisa antes que o pastor ficou sabendo. Não foi isso então. Tá no vídeo falando isso? Não, peraí, mas tá no vídeo com Deus? Peraí um pouquinho. Olha só. Não, só um minutinho, peraí, só um minutinho. Não, pode, só um minutinho. Me prove então, por favor, senhores, me prova que foi Deus que falou com Então, ele. peraí um pouquinho. Tudo bem. Então, a sua prova vai sair agora. Vem cá. Você falou de Camboriú. O pastor lá. Você falou assim, lá foi Deus. Qual é o método que você julga para usar que lá é Deus e aqui foi? Não, ali Deus não tomou a boca dele, ele não falou mistério. Você sabe quando Deus só está se usando fala as pessoas? mistério. Só se falar em mistério, Deus está falando mistério. Olha o que você tá Vou falando. levantar. Não tô falando. Lá não foi Deus. Lá o pastor estava falando, provavelmente também, internet de Deus, porque ele está falando internet de quem? Lógico que é de Deus. Falando que Deus usou. Falando mistério, derrubou todo mundo. Tudo você vai ver cair. Você estava firme. Não, você estava firme. Você vai ver cair. Ele falava mistérios, não tem igreja que ia cair. Só eu também não caía, não. E aí, me explica isso aí. E aí? Mistério resolve o quê? Então vamos tirar. Então vamos tirar dessa pauta isso? Não, o que a gente vai pegar é o seguinte. O que a gente vai pegar é o seguinte, a situação. Cada causa, Eu sei. Não, peraí. cada ação tem uma reação. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo entre eu e você aqui. Não. Peraí, vamos fazer um acordo. Se não tem como eu afirmar que foi Deus que falou com ele pelo vídeo, não tem também como. não tem como. Você também. Mas eu afirmo, eu posso afirmar isso. Não, você pode afirmar que foi Deus que falou com ele? Como? O testemunho da pessoa que Não, recebeu a mensagem. não, isso não é Não, gente. Então como é que eu não posso provar que foi Deus lá também? Mas por que ele levantou e saiu se foi Deus que falou? Eu tô deixando isso nele. Presta atenção, se você fez alguma coisa errada, alguém chega e fala pra você, você sabe que você fez, você vai obedecer, vai descer. Porque você sabe que você fez errado. Mas o cara é de vinho? Pelo menos tinha passado pra ele. Presta atenção. O cara falou que tinha dias que ele estava incomodado com isso. Pra que esperar a festa pra poder Não, falar? ela tá dizendo o seguinte, pode ter sido Deus, ele pode ter ouvido outra pessoa. Ele ouviu outra pessoa. Foi Deus. Aí tá errado. Escuta, eu tô dizendo assim. Tá errado. Suposição, Mas aí já... Então vamos retirar da pauta aqui que foi Deus ou que não foi? Não, aí não tem como. Aí você não tem como você saber. Então eu só tô te falando. Não tem como eu saber que foi Deus que falou. Então não foi O Deus. cara já estava em pecado. Mas eu preciso acreditar que foi Deus. Mas aí, não, mas aí eu não preciso acreditar que ele foi. Não, ele fez porque ele Só querendo sabia. que presente. Ô, Adel, pode ter sido o caso que aconteceu com você, ué. Alguém falou pro pastor, o pastor falou de sabedoria, foi lá e expulsou Se ele. foi assim... Não foi isso a palavra dele na não. Agora deixa eu falar. Já vou deixar. Olha só. Assim, você sabe o que você fez. Cada ação gera uma reação. Concorda, Léo? Cada ação gera uma reação. A ação do pastor ter falado lá, eu acredito que foi Deus falado, e a reação do moço descer, isso quer dizer o seguinte, é Deus que falou? Não vou afirmar. É um irmão que contou? Não sei. Mas era verdade, ele estava em erro. E ele foi disciplinado. Não, mas nós não estamos julgando que ele está, não estamos julgando a questão dele estar em erro. A questão que nós estamos julgando aqui é a forma com que eles fizeram com ele. Perfeito, e nós já mostramos. Não, a forma que fizeram com ele. Então presta atenção, gente. A forma que fizeram com ele, a meu ver, e eu mostrei para vocês na escritura que existe todo um processo, está escrito aqui, você sabe disso, que existe todo um processo para tratar o presbítero, não foi cumprido. Não foi. Gilson, se você vai no culto hoje, você é o pastor da igreja, hoje é dia de culto. Quando é 5 horas da tarde, alguém liga pra você. Eu sou o presidente da sua igreja. Alguém liga pra você, Gilson, o Adelmo, eu vi o Adelmo na esquina ali tomando cerveja. Tava É lá com álcool ou sem álcool? É, isso mesmo. Aí. Aí, não, escuta, peraí. Aí alguém liga pra você e fala assim com você. Alguém liga pra você e fala, viu o Adelmo tomando cerveja. Ou viu o Adelmo roubando, ou viu o Adelmo matando, ou viu o Adelmo prostituindo. Ou ele mesmo viu. Qualquer troço. Não. Aí escuta. Aí você chega no púlpito, eu estou sentado lá no púlpito.
Qual que é o processo que tem que ser feito? É você pegar e mandar o DC? Tem que esperar o cara levar. O processo tem que ser feito. Tá escrito aqui, ó. Pera um momento. Pera aí, o processo ele tem que ser feito aqui. Você vai chamar o ministério, vai chamar a testemunha que acusou, que me acusou, vai na reunião do ministério, na frente de todos, como está escrito, na frente de todos, e vai aplicar a disciplina. Você acrescentou a reunião do ministério, não é isso que a Bíblia está falando. Não! Você acrescentou essa palavra reunião de ministério. Tá, mas aqui. Você acrescentou. Não. O que o Corinthians está falando não é outra coisa. Não, Corinthians não, aqui, ó. Não, peraí. Não, vamos citar um texto que você se coloca em fazer Timóteo. Timóteo, primeiro Timóteo. Não, tudo bem, você vai fazer o quê? Primeiro Não, Timóteo. você vai fazer o quê? Eu sou presidente da congregação, você é pastor. Falou com os discípulos. Aí alguém liga pra sua casa hoje, vai lá e fala alguma coisa que o Adel fez isso. Tem que ter duas pessoas. Então pronto, aí você não escuta. Mas, ô gente, peraí, escuta o que o juiz tá falando aqui, ó. Peraí, gente. Ô, gente, Foco. aquele irmão lá, ele era que desceu do culto. Ele era membro daquela igreja ou ele poderia ser um visitante? Ele era um visitante. Então tá. Eu vou contar pra vocês uma história aqui. Resumindo o que pode ter acontecido. Eu conheço um pastor, vocês conhecem esse pastor, eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Isso não vai na rede social. Não, fala não, porque tá gravando. Pausa aí, dá uma pausa. Quero dar uma pausa aqui.